Passada nós falamos sobre consolidação e nós vimos que a consolidação ela tem um tempo certo para acontecer, amém? Que deve ser no máximo 3 dias após a decisão da pessoa por Cristo. A gente deve começar esse processo de consolidação. É como se fosse um prazo, né, de validade, porque se a pessoa logo após a sua conversão a Cristo ela não for consolidada, vai ficar muitos dias sem contato com a igreja, sem contato com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se ela não receber nenhum contato da igreja também, ou dos discípulos de Jesus, ela pode ficar sem direção, ela pode ficar sem orientação na fé, ela poderá se enfraquecer na fé, esmorecer, e chegar até mesmo a apagar-se, né? Apagar o fogo do Espírito dentro dela. Sendo assim, é de grande importância que o recém-convertido, recém-decidido por Cristo, ele seja contatado imediatamente após a sua experiência de conversão, amém? Ou de decisão por Cristo. E esse contato se dá através de 2 maneiras. Primeiro, a gente falou semana passada sobre o fonovisita, né? Aquele telefonema que o novo convertido, o discípulo, ele recebe no prazo máximo de 3 dias, lembrando da passagem de Atos 9, que Paulo foi ministrado por Ananias 3 dias após a sua decisão por Cristo, a sua conversão. Então, essa ligação que a gente faz para a pessoa que fez aliança com Cristo, deve ser no máximo 3 dias, ok? Então ele recebe o telefonema do consolidador, que vai se apresentar, vai falar, né, da igreja também, dos propósitos de Deus, da palavra de Deus, e já vai marcar uma visita com esta pessoa, um contato pessoal. Nesse contato pessoal, esse discípulo vai receber essa visita, vai ser combinado um local adequado, e ali ele vai ser orientado pela palavra de Deus, e possivelmente começará um processo ali de pelo menos algumas semanas, em que esse consolidador estará acompanhando na fé, com instrução bíblica, com orientação da palavra, esse novo convertido. Depois ele deve ser encaminhado à igreja ou à célula, se não estiver participando de uma célula ainda, e deve ser também encaminhado para o batismo. Por falar em batismo, segunda-feira agora nós teremos batismo às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, às 15 horas, tá? Então, se você não é batizado ainda, tem algum discípulo lá na célula que não é batizado, vai ter a oportunidade de ser nessa segunda-feira, às 3 da tarde. E eu estou muito contente porque a gente vai estar batizando nessa segunda-feira, e junto com essa turma que vai se batizar segunda, tem uma moça que se converteu no nosso culto online, né, que é a nossa irmã Miralda, se converteu no culto online. Olha que bênção, no iníciozinho dessa pandemia, a gente fazendo culto online, como estamos fazendo até hoje. Ela fez aliança com Cristo, está firme no Senhor Jesus, estamos consolidando ela mesmo à distância, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim. E agora, essa semana, segunda-feira, com a bênção do Senhor Jesus, nós estaremos batizando essa serva do Senhor. E outros discípulos estarão se batizando também. Segunda-feira a gente está contatando alguns. Eu sei que é um dia não tão comum, mas aqueles que puderem se batizar na segunda serão a bênção em nome de Jesus. Geralmente a gente batiza no domingo, mas justamente por conta dela, e domingo é o dia que ela trabalha, a gente vai batizá-la na segunda-feira com outros irmãos que poderão também participar do batismo. Então, o propósito também da consolidação é levar o novo convertido também ao batismo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, como eu estava falando, nós estaremos realizando o batismo agora segunda-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, se tiver algum discípulo para batizar, lembrando lá, Fábio, viu? Lembrar Fábio, pede a Gilson, né? Para lembrar ele lá. Em batismo, lembra ele para segunda-feira ser batizado em nome de Jesus. Ok, gente?
Então nós estamos falando sobre consolidação. Falamos sobre consolidação semana passada, hoje a gente conclui então essa aula preciosa falando sobre esse tema tão precioso que é consolidação. Ok? Eu queria que você abrisse sua Bíblia então em Mateus capítulo 28, versículo de número... Mateus 28, verso de número 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra e que pela tua palavra nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como nós falamos, só revisando algumas coisas da aula passada, a consolidação ela tem um tempo certo para acontecer, né? A gente precisa fazer esse contato com o novo convertido, com o novo decidido, o mais rápido possível, né? No máximo, mais tardar 3 dias após a sua conversão, pelo menos com um telefonema, já marcando nesse telefonema um contato pessoal, para que a gente possa estar cuidando, orientando dessa pessoa. A gente faz isso, né, como falei, através do telefonema e também através do contato pessoal. Qual é o propósito do telefonema? Primeiro propósito do telefonema, da ligação que a gente vai fazer para a pessoa, é mostrar interesse pela pessoa, né? Mostrar que realmente se importa com aquela pessoa, com as necessidades dela, ganhar a confiança do novo convertido para começar a ministrar a palavra para ele, ministrar as necessidades dele e deixar uma porta aberta para que você possa ir lá na casa desse discípulo e fazer uma visita pessoal a ele, né? Estar lá e fazer uma visita pessoal. E aí nessa visita pessoal, como eu disse há pouco instante, você já vai começar a introduzir a palavra, né? A suprir a pessoa nas necessidades dela com a palavra de Deus, ministrar a palavra que vai de encontro às necessidades espirituais daquela pessoa. Então você faz isso no contato pessoal que você tem por ela. Agora, como se preparar para esse telefonema? Porque não é só um telefonema, né? Tudo que a gente faz no reino de Deus é algo extremamente espiritual. Amém, queridos? Tudo que você faz no reino de Deus, desde limpar o templo, limpar as cadeiras, limpar o púlpito, né, lavar o banheiro do templo, fazer refeições, encontros com Deus, a gente faz refeições, seja o que for, colocar uma água, né, para o pregador beber, servir alguém, recepcionar alguém na entrada do templo, recepcionar alguém na célula, enfim, tudo que você faz no reino de Deus, desde as coisas que parecem não ser espirituais, até aquelas coisas que parecem ser espirituais, na verdade, tudo é espiritual. Tudo que você faz no reino de Deus é espiritual, porque a vida ela é espiritual. Então, mesmo ligar para esse novo convertido, essa simples ligação, ela é espiritual. E você precisa se preparar espiritualmente para isso. Como é que eu faço isso? Primeiro, ore pelo novo convertido. Amém? Antes de você ligar para ele ou para ela, já comece orando, já comece intercedendo, já comece clamando, já comece buscando a Deus. Busque um local apropriado também para isso e também para esse encontro que você vai ter com essa pessoa. E também prepare e planeje o tempo. E que esse tempo não seja muito longo, né, dessa ligação. Como realizar esse telefonema? Primeiro você vai saudar a pessoa, dar uma saudação, né? A pessoa. Simples. Depois você vai avaliar a condição da pessoa. Se ela realmente se decidiu a Cristo ou se ela já se converteu, né? Porque tem pessoas que só se decidiram e que ela será convertida mesmo na consolidação. Eu me lembro de um caso de um jovem que ele fez uma aliança com Cristo e que ele fez aliança com Jesus, mas ele queria continuar frequentando a mesma seita religiosa que ele frequentava antes, né?
Então foi na consolidação que ele veio entender todos os processos que ele precisava para realmente ter uma caminhada de fé com Cristo. Então às vezes a pessoa ela se decidiu, mas ela ainda não se converteu de fato a Jesus. E é na consolidação que esse processo vai acontecer. Às vezes acontece a pessoa diz assim, não, eu fui lá à frente apenas para receber uma oração. Eu levantei a minha mão apenas para receber uma oração. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu não entendi direito. E é na consolidação, quando você começa a tratar, ensinar, instruir, ministrar da palavra, que esta pessoa ela vai, de fato, se converter a Jesus Cristo, que as escamas espirituais dos seus olhos vão cair por terra e que os olhos espirituais dessa pessoa se abrirão para que ela encontre Jesus, para que ela realmente se converta a Cristo, amém? Então aí você vai avaliar a condição ali naquele telefonema, pela conversa você vai avaliar se a pessoa apenas se decidiu ou realmente se converteu a Jesus Cristo. Você vai já marcar a visita, você vai também fazer uma breve oração por ela ali mesmo, né? Você vai dizer para a pessoa, eu não quero tomar muito seu tempo, mas eu gostaria de fazer uma breve oração por você, ali mesmo, por telefone. Isso é importante demais, queridos. A gente às vezes espiritualiza muito as coisas. Eu tenho um hábito de orar muito por telefone, pelo WhatsApp, pelas pessoas. Quando alguém me pede uma oração, eu não fico dizendo assim, eu vou orar por você e vou orar tal dia, depois eu oro, ou vou orar no meu momento devocional. Não, a pessoa me pede uma oração, eu oro ali mesmo, pelo telefone, pelo WhatsApp. Né? A gente faz essa oração ali mesmo. Então assim, você pode fazer isso pelo novo convertido, antes de terminar aquela conversa, aquela primeira conversa que você está tendo com ele ou com ela por telefone, você já pode orar, uma simples oração, uma oração rápida, breve, né? Mas você já pode orar por aquela pessoa ali, dizendo, pedindo a Deus que abençoe a jornada daquela pessoa em Cristo, que sustente, que fortaleça, que ministre. Então isso é possível de fazer logo pelo telefone, porque senão a gente fica assim, não, eu vou deixar para orar em um momento específico, eu vou orar no meu devocional. Não, você ora ali pelaquela pessoa. Isso vai fortalecer tanto a sua fé, como consolidador, como discipulador, como vai fortalecer a fé daquele novo convertido que você está começando a acompanhar, começando a cuidar em Cristo Jesus. Outra coisa importante, mostre-se amável, mostre-se agradável, né? Seja amigável com aquela pessoa. Não seja uma pessoa ríspida, truculenta, né? Então você deve se mostrar amável e agradável com aquele novo convertido, ok? Aí você marcou o encontro, você vai na casa da pessoa ou em um outro local, mas é muito bom quando você vai direto à casa da pessoa. E uma coisa interessante, porque às vezes naquele encontro que você na casa da pessoa, dali surge uma célula, sabia disso? Às vezes você vai consolidar aquela pessoa e você passa algumas semanas cuidando, acompanhando, consolidando, e de repente ali mesmo, naquela casa, daquele novo convertido, olha uma oportunidade de ter uma célula ali, que vai se abrir para alcançar a família daquele novo convertido, para alcançar os vizinhos daquele novo convertido, para alcançar os amigos daquele novo convertido, para alcançar o círculo de relacionamento daquele novo convertido. Então, às vezes, você vai consolidar aquele novo convertido, e aí, a partir daquela consolidação, uma célula começa ali naquela casa. Que bênção, que glória, né? O que é a célula? A célula é a igreja numa casa. A célula é uma igreja numa casa, ministrando, louvando a Deus, adorando a Deus, tendo comunhão, servindo, cooperando, evangelizando, ministrando, né? Essa dinâmica de multiplicar a igreja através das células. Então, nós precisamos entender que na consolidação é possível já abrir uma célula a partir da consolidação do novo convertido, amém? Então, na consolidação, aí você vai ter esse contato pessoal, conhecer a pessoa, conhecer a impressão da pessoa. Por exemplo, qual foi a sua experiência no culto, ou qual foi a sua experiência na célula que você estava frequentando, né? E aí você vai ter essa impressão da pessoa, descobrir também quais são as necessidades da pessoa. Às vezes a pessoa está com problema na família, às vezes a pessoa está com problema de saúde, ou está com problema financeiro. Então ali, nesse contato pessoal, você já bem tem a oportunidade de conhecer quais são as necessidades daquele novo convertido, e de acordo com as necessidades que ele tem, que ela tem, você vai ministrar sobre aquelas necessidades pela palavra de Deus. Amém? Então, quando você tem esse contato próximo, você começa a descobrir quais são as necessidades da pessoa. E qual é o propósito também, quando você vai lá nesse encontro pessoal, você tem um propósito também de integrar essa pessoa à igreja. Inserir essa pessoa na igreja.
Começa pelas células também, nos cultos, celebrações, nas atividades da igreja, para que a pessoa comece então a se sentir parte dessa família espiritual. Porque uma coisa que acontece, às vezes o novo convertido ele ainda está meio deslocado, principalmente quem tem um temperamento mais tímido, né? Ele tem às vezes uma certa dificuldade de se conectar com os outros. E isso é ruim, porque às vezes ele tem muitas amizades lá do mundo ainda, que está sempre tentando influenciá-lo para o mal, e está sempre tentando tirá-lo da presença de Deus. Então ele precisa, esse novo convertido, precisa o mais rápido possível ser inserido na comunidade da fé, ser inserido na comunhão, ser inserido na família espiritual. Ele precisa ser inserido o mais rápido possível. Então nessa consolidação, um dos propósitos é integrar essa pessoa à vida da igreja, integrar essa pessoa à comunidade, integrar esta pessoa às atividades da igreja, né? Para que comece a desenvolver relacionamentos com outros irmãos em Cristo, comece a desenvolver relacionamentos com outros cristãos em Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso faz parte da consolidação para ajudar o novo convertido a se preparar para a sua vida cristã, ok? Como se preparar para essa visita? Com oração também, tanto quanto a fonovisita. Marque o dia e horário. No telefonema mesmo você já vai marcar o dia e horário que você vai. E olha uma coisa importante, seja pontual. Seja pontual. Qual é o dia? Por exemplo, segunda-feira, às 7 da noite. Então, segunda-feira, 7 da noite, no horário marcado, na hora marcada, no local marcado, você precisa estar lá com essa pessoa para ministrar, ok? Outra coisa importante, ore e prepare a mensagem. Então, se você vai ministrar um estudo de célula que eu vou fornecer, você vai se preparar, você vai preparar aquela ministração, você vai estudar, você vai fazer com que aquela palavra seja sua também. Você não vai deixar para estudar a ministração em cima da hora, na própria consolidação. Você estuda antes, para que aquilo faça parte do seu coração. E outra coisa importante, busque um companheiro, né? Um companheiro de viagem, um companheiro ou uma companheira, né? A gente sempre orienta que os irmãos, os homens, consolidem junto com outros homens e consolidem outros homens. E que as mulheres consolidem junto com outras irmãs e consolidem irmãs. Então a gente sempre orienta isso, né? Homem consolidando homem, mulher consolidando mulher, para que se evite qualquer tipo de constrangimento, ok? Isso é muito importante. A gente orienta isso para que ninguém caia em nenhum tipo de erro, né? Então, homens consolidando e cuidando de outros homens no Senhor, de outros irmãos no Senhor. E se você vai levar um companheiro com você, que seja um outro irmão, ou então que seja sua esposa. A mulher, a mesma coisa. Vai consolidar, leve uma outra irmã consigo, ou que seja o seu esposo, o seu cônjuge. Então, assim, não sendo cônjuge, homens com outros irmãos, consolidando outros homens, mulheres com outras irmãs, consolidando outras mulheres. Amém, gente? Isso você já tem bem consolidado no coração de vocês, mas é importante. E é importante levar um companheiro ou uma companheira, porque observe que Jesus sempre mandava de 2 em 2. Não é assim? Jesus sempre mandava de 2 em 2. Você vai ver em Lucas capítulo 10, você vai ver em Atos capítulo 10, ou em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 10, que quando Jesus enviou seus discípulos na grande comissão, ele os enviou de 2 em 2. Ele enviou os 12 de 2 em 2. E ele enviou os 70 discípulos, 72 discípulos, também de 2 em 2. Por quê? Porque era mais fácil, né? Um anima o outro, um intercede enquanto o outro está falando. Enquanto um está falando, o outro está intercedendo, ou coopera também. Enfim, 2 é muito melhor. O Senhor diz na sua palavra que é melhor serem 2 do que ser apenas um. Então é importante que na consolidação, seja na consolidação, até mesmo na célula, é importante ser 2. Às vezes o discípulo desanima porque está sozinho, né? Está sozinho, então é importante ser 2. Nós precisamos de pessoas conosco, e no nosso ministério, de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, nós precisamos de companheiros. Amém? Busque alguém, talvez até aquele discípulo que está aí, né? Meio que desanimado e tal, meio sem sentir útil no reino de Deus. Vamos junto comigo, vamos cuidar de vidas, vamos consolidar. E a pessoa começa a se animar quando ela começa a cuidar de vidas. Amém? Como é que você vai fazer para ter sucesso nessa consolidação? Primeira coisa importante, cuide da sua aparência pessoal. Não estou dizendo para você comprar roupas caras, nem luxuosas, mas que você se viste de modo adequado, né? Com higiene, todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? Vai consolidar com cheiro de onça, né? Aí pode ser que no abraço o discípulo cai e você pensa que é a unção e não é, né? O CC que está forte. Então, assim,
bem arrumado, bem asseado, né? Bem perfumado, tomadinho um banho, dentes escovados para ter um hálito agradável. Então, esses cuidados são importantes, são importantes, ok? Entre no local que você vai fazer a consolidação com naturalidade, com naturalidade, né? Sem ser muito espalhafatoso, porque tem gente que já chega assim, né, gritando, né, Pai do Senhor, e aquela coisa toda, e aí de repente tem um descrente ali, que ele não entende bem, ele fica meio assustado. Então, chega com naturalidade, como pessoa comum, e vai ministrando às pessoas. Fale e também escute, preste atenção no que as pessoas estão dizendo. E tome apenas o tempo combinado, ou seja, não gaste mais tempo do que o necessário, porque senão você acaba sendo inconveniente, a pessoa acaba abusando de você, né? Acaba abusando de você. Então, assim, seja o necessário ali, ministre aquilo que é necessário, seja rápido, seja conciso na sua ministração ao novo convertido. Amém? Então, olha o que acontece, queridos. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos abatidos, entristecidos, e nós começamos a servir no reino de Deus, começamos a fazer algo no reino de Deus, nós começamos a perceber uma alegria maravilhosa brotando em nosso coração. Nós começamos a ser renovados, nós começamos a ser animados, nós começamos a ser ministrados. Por quê? Porque nós estamos servindo. Porque nós estamos servindo. Então, há uma alegria gloriosa, algo extraordinário, quando nós servimos aos outros. Amém, gente? Quando você serve, você é muito abençoado. Eu disse aqui isso na semana passada, volto a repetir. Pessoas egoístas, pessoas ensimesmadas, pessoas presas em si mesmas, elas têm uma tendência muito grande à depressão. Tem uma tendência muito grande à depressão. Não estou falando que a pessoa que tem depressão é porque é ensimesmada, é porque é egoísta. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que uma pessoa egoísta tem mais tendência à depressão do que quem não é. Ok? Porque quando você serve, quando você compartilha os seus dons, quando a sua vida é para servir, é para abençoar pessoas, quando você faz isso, você experimenta uma alegria indescritível, uma alegria gloriosa, que não tem como você comparar com nenhum outro tipo de alegria aqui da terra, com nenhum outro tipo de felicidade aqui da terra. Então, queridos, mesmo que algum discípulo estivesse meio desanimado, chame essa pessoa para ir com você cuidar de alguém, chame essa pessoa para ir com você consolidar, dê essa pessoa uma oportunidade na célula, dê essa pessoa uma oportunidade para cuidar de outro discípulo, liberar uma palavra e ser canal de Deus. Você vai ver que quando a gente faz isso juntos, nós nos animamos mutuamente. Além de servir um novo convertido, além de ajudar um novo na fé que está chegando agora no reino de Deus, nós também estamos sendo edificados mutuamente. Estamos sendo animados, estamos sendo renovados em nossa fé, estamos sendo renovados em nossas forças, estamos sendo renovados no nosso ministério. Amém, gente? Então, eu queria que vocês, nesse próximo ano, dessem uma atenção muito grande a isso, a esse cuidado com os discípulos, a esse cuidado com os novos na fé, a esse cuidado com aqueles que vão chegando no reino de Deus. Nós não podemos esquecer a nossa missão. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está próximo a vir. Quantos creem nisso? Amém? Nós cremos nisso. A gente não sabe o tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Mas Jesus disse, eis que breve venho. O tempo dele não é o nosso. Mas nós sabemos que ele está mais próximo hoje do que antes. Isso nós temos certeza. Nós temos certeza que os sinais que estão aí, todos esses sinais, inclusive que nós enfrentamos esse ano, são sinais que Jesus disse são o início das dores. É o início das dores. É como uma mulher que está grávida e quando começa as dores, quando começa a contração, quando começa o início das dores, ela sabe que o filho está para nascer. Então Jesus diz, quando vocês virem essas coisas, entenda que é o início das dores, é as dores de parto, para a chegada do Filho de Deus. Entende? Então nós estamos agora, qual é o tempo que nós estamos agora? Nós estamos agora na contração, nós estamos agora nas dores de parto, para a chegada do Filho de Deus. Foi isso que Jesus disse.
A gente não sabe, não tem como precisar. Mas o que a gente sabe é que nós estamos mais próximos do que imaginamos. Agora, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, queridos, a nossa missão, ela se torna ainda mais urgente. A missão de pregar o Evangelho, a missão de ganhar almas para Jesus, a missão de cuidar de vidas, a missão de consolidar, a missão de servir o corpo de Cristo, de servir as pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo com o Evangelho. Nós temos essa missão. Por quê? Porque nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, o que está acontecendo? O nosso adversário, ele está mais furioso ainda. Jesus disse que o inimigo desceu à terra, lá em Apocalipse diz isso, e ele está furioso porque sabe que lhe resta o quê? Pouco tempo. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então a fúria dele contra a humanidade é terrível. O quanto ele puder ceifar as pessoas antes que elas façam aliança com Cristo, antes que elas recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que ele puder fazer para enganar, para inudibriar e para ceifar as pessoas sem que elas tenham a vida entregue a Jesus, ele fará isso. E ele está apressado para fazer isso. E nós como igreja, nós não podemos parar. Nós precisamos estar constantemente em vigilância, constantemente em oração, em intercessão, por aqueles que ainda não são de Jesus, inclusive a nossa família, e aqueles que se convertem através do evangelismo, da célula, dos cultos. Nós precisamos chegar junto com essas pessoas, cuidando delas, acompanhando, consolidando. E eu tenho frisado muito isso, porque parece que o nosso adversário cegou o entendimento de muitos de nós, para acreditar que esse trabalho de evangelismo, esse trabalho de consolidação, esse trabalho de acompanhamento das pessoas, é um trabalho apenas do pastor da igreja, é um trabalho apenas do apóstolo, do bispo, do profeta, do mestre, dos 5 ministérios, ou no máximo de alguns poucos líderes da igreja. Quando a Bíblia nos diz que esse é um trabalho de todo cristão. Todos nós, desde a criança convertida a Jesus até o ancião, tem a responsabilidade e a missão de trazer outros para Jesus e de ajudar outras pessoas a se firmarem em Cristo. Olha como isso é sério. Jesus disse que eu escandalizar alguém e essa pessoa se perder, o fato de eu ter escandalizado alguém, isso me custará muito na eternidade. Olha como isso é sério. Se escandalizar alguém, a minha vida for um escândalo para alguém e levar alguém a se afastar do Senhor, isso vai me custar na eternidade. Imagine quando eu ganho pessoas para Cristo, o peso de glória e de recompensa que eu recebo na eternidade. Amém, gente? Então, é missão de quem? Só do pastor? Não, é de todo crente, irmãos. É de todo crente, porque o inimigo cegou muito tempo, muitos irmãos na igreja para acreditar que esse trabalho era apenas dos líderes da igreja. É só os líderes que devem fazer isso. Não, queridos. A Bíblia deixa bem claro. Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios 4, 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quantos acharam? Digo, glória a Deus. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então quem designou foi Jesus. Aí ele diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então os pastores foram dados para preparar. Qual é o meu trabalho junto à igreja? Preparar vocês. Preparar para quê? Para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Então, enquanto pastor, a nossa responsabilidade é equipar vocês, é treinar vocês, é preparar vocês, é dar ferramentas espirituais a vocês, da palavra de Deus, para que vocês, uma vez treinados, equipados, munidos de ferramentas e armas espirituais da palavra, possam fazer a obra do ministério. Versículo 2. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus, de Cristo. Amém? Então, olha que tremendo isso. Qual é a função nossa? Treinar, equipar. Para quê? Para que cada filho de Deus, treinado e equipado, possa cumprir a obra do ministério, possa fazer a obra do ministério. Então, essa obra do ministério não deve ser feita apenas pelos líderes que treinam, que equipam, mas deve ser feito por todos os servos de Deus. Por exemplo, você conhece pessoas que eu não conheço, que eu nunca teria condições, por não conhecê-las, de ministrar o coração dessas pessoas. Não é verdade? São familiares, são amigos, são pessoas que você tem contato e que eu não tenho contato, que talvez nunca terei contato, mas você tem. São pessoas que confiam em você, que talvez não confiam em mim por não me conhecer, mas confiam em você. Você entende isso? São pessoas que têm intimidade com você, são pessoas que o coração delas está aberto para você. E porque está aberto para você, você tem condição de ministrar, de falar a essas pessoas. É um colega de trabalho, é um colega da faculdade, ok? É um familiar seu, é alguém do seu vínculo de relacionamento, que você pode ministrar a essa pessoa. E uma vez que essa pessoa faz a aliança dela por Cristo, você deve cuidar, acompanhar, ministrar, consolidar essa pessoa. Para quê? Para que ela seja preservada até a volta de Cristo. Para que o fruto não se perca. Para que o fruto não se perca. Jesus disse que o nosso fruto não pode se perder. Amém? O nosso fruto não pode se perder. Diga para o seu irmão, o seu fruto no Senhor Jesus não pode se perder. É nossa missão. Amém, gente? Então diga para o seu irmão assim, você foi chamado para cuidar de vidas, para consolidar pessoas. Todos nós somos chamados para esse propósito. Jesus diz para que o fruto não se perca. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus disse, todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. A única exceção foi Judas, que era um caso à parte. Mas Jesus disse, nenhum se perdeu. Então a nossa missão é essa, não permitir que nenhum se perca. Amém? Com oração, com intercessão e com cuidado do novo convertido. É um trabalho só do pastor? Não, é um trabalho de todos nós. E você vai ver o quanto Deus vai te usar se você apenas disser para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Do jeito que você é, com as suas limitações, Deus vai usar você. Porque Deus gosta de usar vasos como eu e você. Pessoas comuns como eu e você. Pessoas com defeitos e limitações como eu e você. Deus gosta de usar gente assim, como eu e você. Por quê? Para que a glória seja sempre dele. E às vezes, naquele momento que você mais precisa, Deus manda você ministrar alguém. E às vezes, naquela área que você precisa ser ministrado, Deus manda você ministrar alguém. E você diz, Senhor, mas eu que estou precisando ouvir essa palavra, eu que estou precisando disso, eu que estou precisando de oração. Pois é, Deus manda você servir, às vezes até na área que você está precisando. Às vezes você está passando por uma luta financeira e chega alguém quebrado para você ajudar. Às vezes você está passando um problema de relacionamento, Deus manda alguém com problema no relacionamento para você servir. Para quê, queridos? Jesus disse assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então apenas diga para Deus, eis-me aqui. Amém? E deixa Deus usar você. Deixa Deus te usar para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma só pessoa vale mais do que o mundo todo. Eu pergunto para você, imagine, queridos, aquele amigo seu, aquele colega, aquela pessoa da sua família, que você negligencia, se omite de pregar, de instruir na palavra, de ser instrumento de Deus para essa pessoa. Imagine se essa pessoa parte sem Jesus. Deus vai requerer essa vida de você e de mim, porque nos deu a oportunidade de ser boca de Deus, de ser instrumento de Deus, mas nós, por conta de vergonha ou de outras motivações, nos omitimos de ser instrumento de Deus para essa pessoa.
Como é que você pode dizer que ama alguém se você não ministra o evangelho para essa pessoa? Como é que você pode dizer que ama alguém se você deixa essa pessoa correr o risco de se perder eternamente sem ouvir o evangelho através de você? Como é que você pode dizer que ama alguém se você não é capaz de compartilhar o evangelho de Cristo com essa pessoa? De duas uma, ou você não ama esta pessoa, ou você não crê que aquilo que o evangelho diz sobre a vida eterna é verdade. Eu tenho para mim que muitos cristãos, de forma prática, estão na segunda opção. Tenho para mim que muitos cristãos, ainda que dizem crer, de fato não creem na eternidade. Porque se cresce, nós faríamos diferente. Se nós crêssemos, nós faríamos diferente. Então nós precisamos, queridos, encarar isso com muita seriedade. Amém, gente? Ser instrumentos de Deus. Há pessoas hoje precisando de você, do evangelho de Jesus na sua boca, da oração, da intercessão sua, da sua consolidação no Senhor, de que você se dispõe a cuidar, a consolidar, a acompanhar alguém, servir alguém. E esse processo começou na minha vida muito cedo. Eu me lembro, já falei isso aqui em outros momentos, que novo convertido ainda, a gente nem tinha esse conhecimento de células nem nada, mas novo convertido ainda novo convertido, essa ficha caiu na minha mente. Eu entendi essa sensação de ajudar alguém, de servir alguém, de ser bênção na vida de alguém. E quando alguém se convertia lá na minha congregação, eu pegava uma apostilazinha que eu ganhei para novos convertidos, e eu era ainda novo convertido, mas já fazia isso. E eu ia com minha Bíblia na mão e essa apostilazinha consolidar alguém que havia se convertido. E eu não sabia muita coisa, mas o pouco que eu sabia eu queria compartilhar com alguém. E não é conhecimento, é sua companhia, é um de Deus com você, é a presença do Espírito com você, porque o conhecimento você vai adquirindo com o passar do tempo. Mas aquilo que você já recebeu do Senhor, como disse Paulo, o que eu vos entreguei é aquilo que eu recebi. Você vai e consolida alguém, você vai e ministra alguém e serve alguém. Eu sei que esse tempo agora de pandemia foi um tempo que nos desarticulou em algumas coisas, mas você pode fazer isso até via uma chamada de vídeo. Até com a chamada de vídeo você pode fazer. Tem tanta gente que usa o celular para tanta coisa ruim, gente. Faz chamada de vídeo para fazer nudes. Não é verdade? Faz chamada de vídeo para fazer nudes. Vamos fazer uma chamada de vídeo agora, não é para fazer essas coisas malignas. Vamos fazer chamada de vídeo para abençoar a gente, para liberar a vida de Deus, para compartilhar o evangelho, para liberar a unção do Espírito. Amém, pessoal? Porque é nossa responsabilidade. Deus nos deu instrumentos. Você sabia que hoje você pode ser boca de Deus e cuidar de uma pessoa que está do outro lado do mundo? Você pode acompanhar uma pessoa que está do outro lado do mundo. Essa semana eu estava acompanhando uma moça de um outro estado, pelo WhatsApp, ministrando, aconselhando. Eu não a conheço, mas por conta das redes sociais, que eu estou sempre postando na área de casamento, essa pessoa começa a me procurar e eu começo a servir. Eu estou sempre servindo pessoas de outras cidades que não é daqui de Jaguaquara, através das redes sociais. Então, o que acontece? Você pode servir alguém até de outro estado, de outro país, inclusive. Por isso que a gente está aí correndo atrás, né, de aprender inglês. Amém? Você pode servir pessoas de outro país. Você já pensou nisso? Que bênção. Você pode servir uma pessoa de um outro país, cuidando, consolidando, acompanhando. Então, use todas as ferramentas que Deus te deu para ser boca de Deus na vida das pessoas, para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Não perca tempo. Não se distraia na caminhada. Foque nisso. Essa é a sua missão. Não existe nada que Jesus ame mais aqui nessa terra do que pessoas, gente. Não existe nada que Jesus ame nessa terra mais do que gente. E a gente precisa amar aquilo que Jesus mais ama, que são pessoas. Eu e você. Nós precisamos amar aquilo que Jesus mais ama, que são pessoas. Amém? Então sirva. Consolide pessoas. Use o seu celular para consolidar também. Para ligar, fazer a fonovisita, fazer ligação, ministrar a pessoa, marcar um encontro pessoal, ir com outro discípulo ou outra discípula lá na casa desse novo convertido, para fazer isso. E se não for possível ir presencialmente, nesse tempo agora, faça chamada de vídeo. Ministre. Se não for possível fazer uma célula presencial, faça a célula online. Mas faça. Vamos nos reinventar
para ganhar almas para Jesus. Amém? Para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos levar conosco o máximo de pessoas que nós pudermos ao encontro de Jesus Cristo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga essa palavra para mim, em nome de Jesus. Diga aí, essa palavra para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós sejamos esses instrumentos, meus irmãos. E vamos ganhar muitas almas para Jesus e vamos cuidar dessas pessoas no Senhor.